Ô, Giovana, para de mexer nisso, vamos logo gravar. Ai, não me incomoda que eu tô vendo um curta. Gente, vamos gravar? Tá bom. Eu te avisei. Oi, gente! Tudo bem com vocês? No programa de hoje nós vamos falar sobre curta-metragem. Exatamente, como vocês puderam perceber na abertura do programa, né? Muitos atores, vai dizer. A Globo tá perdendo, né? Quem aí não curte uma sessão de cinema ou assistir um filme naquelas telonas gigantes, comendo uma pipoquinha com os amigos, sentado sozinho, ou às vezes no sofá confortável, né? Ai, eu adoro uma história bem comovente, uma comédia e às vezes me encoraja até pra ver um suspense aterrorizante. Mas tu sabia que muitos diretores não começaram suas carreiras fazendo essas grandes produções de longa-metragem? Verdade, João. Eu já li que vários deles começaram fazendo curta-metragens, embora eu não saiba exatamente a diferença. Tá aí uma ótima deixa pra chamar aquele quadro que resolve todas as tuas dúvidas. Com vocês, o Desmistificando a PP. E dessa vez, perguntamos para os estudantes da nossa querida UFN se eles sabem como são feitos os curta-metragens. A gente gostaria de saber se tu sabe nos dizer o que é curta-metragem. Boa pergunta. A gente gostaria de saber se tu sabe nos dizer o que é curta-metragem. Sei lá, um filme curto, não sei explicar assim. Você saberia dizer pra gente o que é um curta-metragem? Não tenho bem certeza, mas eu acho que seriam vídeos curtos de até 30 minutos. Os curta-metragens têm uma grande importância no cinema. Inicialmente, todos os filmes eram curtas e com uma duração limitada por conta da tecnologia da época. Por exemplo, o filme A Chegada de um Trem na Estação, produzido lá em 1895. Eles tinham apenas alguns minutos de duração, mas com o tempo, à medida em que a tecnologia de filmagens e edição evoluíram, surgiram os longa-metragens, mas os curtas continuaram sendo únicos e acessíveis, permitindo que cineastas experimentassem narrativas concisas e criativas. A pré-produção envolve a criação de um roteiro mais curto, seguido pela escolha do elenco e da equipe técnica, e por fim, o planejamento detalhado das filmagens. Durante as filmagens, a equipe trabalha para capturar as cenas de maneira rápida e eficiente, dada por conta do tempo limitado. A pós-produção inclui edição, escolha da trilha sonora, efeitos visuais, resultando em um produto final que tem como objetivo causar um impacto no espectador. Hoje, com a internet e as diversas plataformas de streaming, os curta-metragens ganharam uma nova roupagem. Eles se tornaram populares não apenas entre cineastas iniciantes, mas também entre grandes estúdios e diretores, que utilizam para explorar ideias ou até complementar narrativas de seus filmes. A acessibilidade da ferramenta de produção e a facilidade de distribuição online tornaram os curta-metragens um pilar importantíssimo para a indústria cinematográfica global. Mas qualquer um que tenha uma boa ideia, uma boa câmera e alguns amigos bons em atuação pode experimentar gravar uma história curta e publicar nas redes sociais para se divertir. Quem sabe não surge um novo diretor talentoso por aí. Eu não sabia que precisava de tanta preparação para gravar um curta. Pois é, esses são os passos da produção de um curta, mas na teoria, né? E como será que é na prática? Para desvendar os mistérios da filmagem, o É Verdade ou Não, vai hoje investigar como são as produções de curta-metragens. Vai que é tua, Igor. Bem-vindos ao É Verdade ou Não, o quadro que investiga os truques do cinema e da internet para descobrir se eles realmente funcionam. No episódio de hoje, vamos descobrir o poder do enquadramento. E aí pessoal, hoje vamos testar um truque simples, mas poderoso, o enquadramento. Será que a emoção transmitida realmente muda a depender do enquadramento do vídeo? Os planos são caracterizados em relação à câmera e objetivo enquadrado, e eles podem ser divididos em 3 grupos, os abertos, os intermediários e os fechados. E dentro dessas categorias temos uma variedade de planos, cada um passando uma mensagem e uma emoção, além de ter uma função narrativa. Dentro dos planos fechados temos o primeiro plano ou plano próximo, onde o enquadramento é da altura do peito para cima. Se o diretor quer mostrar o diálogo entre 2 pessoas, ele vai utilizar do primeiro plano para mostrar as atitudes e reações dos personagens. O plano médio, por outro lado, é enquadrado da cintura para cima e é utilizado geralmente para destacar o movimento das mãos dos personagens. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. Por fim, o plano geral, que utiliza do enquadramento aberto para mostrar o lugar onde a cena se desenvolve.
É incrível ver como o distanciamento ou proximidade de um objeto ou pessoa muda a percepção de cena e cria esse impacto visual. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Continuem criando, explorando e se perguntando: é verdade ou não? Agora chegou o momento da nossa diva, Jéssica, bater um papo com um convidado pra lá de especial, né, Gi? Isso mesmo. Com vocês, o nosso querido Papo de Galo. Oi, gente! Já que o assunto de hoje é curta-metragem, nada melhor do que chamar para bater um papo com a gente alguém que aprimorou muito seu lado cineasta com essa categoria cinematográfica. Eu tô falando do nosso querido egresso Júlio. Então, Júlio, é um prazer a gente te receber no Papo de Galo de novo, só que dessa vez para compartilhar um pouco dos teus conhecimentos sobre curta-metragem. Tu produziu um curta enquanto estava na PP. O que te levou a se aventurar por esse universo dos curtas? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de novo, é sempre uma honra retornar ao FN, à PP. Bom, na época que eu entrei no curso, nós tínhamos muitos colegas, era quase 40 a turma, e a gente tinha uma noção de que chegasse no quarto semestre a gente já iniciaria a produção de um roteiro para o curta que seria produzido no quinto. Então, até o quarto semestre, né, mais ou menos 2 anos, desde o início até ali, tinha essa expectativa muito grande de como que vai ser essa produção, porque pra gente era o ápice de uma produção na universidade. Então, até que chegou o quarto semestre, a disciplina de roteiro e tal, os professores, né, monitorando tudo, e os professores comunicaram que todo mundo ia fazer o exercício do roteiro, o roteiro literário, depois o roteiro técnico, e eles iam escolher 2 para serem produzidos no quinto semestre. Então, de quase 30, 35 ou até 40 roteiros, foram escolhidos 2. E eu tive, né, a grata surpresa de ter sido escolhido meu roteiro para poder ser produzido. O semestre passou, entramos no quinto semestre e chegou a hora de produzir. Bom, e eu atuei como diretor do filme e também atuei em várias pontas, né, auxiliando todos os colegas. Nós fomos dividindo os grupos. Então ficou um grupo do Alan, que é meu amigo, que ele teve o curta Meia-Noite 7. E teve o meu, que é o 1979, que foi engraçado que teve só números nesse semestre. Bom, ao dividir os grupos, assim, tinha um colega nosso, é um detalhe bastante legal de comentar, porque como o curta dos 2 era um de terror, e era para ser de 3 a 5 minutos o roteiro, no momento que eu escrevi o curta, fui elaborando a história e eu precisava de uma casa. A gente não tinha como pegar uma casa normal e transformar ela numa casa, como a gente pode dizer, assombrada. Não tem como destruir, não teria orçamento para isso. Então nós tínhamos que encontrar um local que fosse adequado porque passasse essa atmosfera que a gente queria passar para o filme. E teve um colega nosso, o Alexandre, ele não estava vindo muito nas aulas, se não me engano, naquele semestre, mas ele estava matriculado. E ele acabou ficando no meu grupo. E foi incrivelmente que ele ficou no meu grupo, um dia eu entrei em contato com ele, né? Falei, cara, tu não conhece ninguém que tenha uma casa que possa nos emprestar, que seja uma casa antiga, abandonada? E depois ele respondeu, né? Eu comuniquei que ele estava no grupo, ele respondeu, cara, minha família tem. Quando eu vi que aquilo ali aconteceu, eu pensei, não, vai dar certo. Acabou que o curta de 3 a 5 minutos ficou com 15. O professor Fernando e a professora Michele aprovaram, confiaram em mim que ia dar certo. E aí a gente embarcou nessa aventura, né? E é uma aventura que eu sempre falo quando eu vim aqui na UFN, que todo mundo tem que ter, assim, tem que entrar de cabeça, assim, porque depois virou portfólio para mim, esse curta. Então a gente acabou ganhando outros prêmios com ele e isso foi muito gratificante para todo mundo. Sim. E quais são, na tua opinião, os maiores desafios na produção de um curta ainda dentro da universidade? Um dos maiores desafios é que a gente ainda não tem a experiência, a gente está meio que descobrindo tudo do zero. Só que a gente também conta com um grande norte, que são as pessoas que trabalham na universidade, né? Como o Alex, o Jonathan e os professores. Então, eles são o nosso norte na produção. E aqui, como o professor Fernando falava para mim, que aqui é o lugar de experimentar. A gente tem que experimentar, a gente não vai ter a cobrança do mercado, se vai dar certo, se vai dar errado. Então, tu tem que ter a liberdade e entender que tem que fazer bem feito, da melhor forma possível, como se fosse uma coisa muito profissional. Porém, tu tem que ter a tranquilidade que tu tá aprendendo e tu vai aprendendo com o processo, né? Como aquele ditado, tu vai trocando o pneu do carro e ele andando. E um desafio muito grande também de gerir todo mundo, óbvio. A gestão das pessoas ali, que todo mundo está aprendendo junto, né? A gente tem que entender, não é porque tu foi escolhido o roteiro, porque tu está dirigindo, que tu é melhor que não foi escolhido. Às vezes o roteiro se adequava mais àquilo que poderia ser produzido, ser viável de ser produzido. E como a gente não tem esse orçamento, a gente consegue tudo muito com patrocínio, ajuda, né? Então, a gente tem que entender que é uma questão que todo mundo está aprendendo junto. E, Júlio, como é que tu aborda o processo criativo para desenvolver a ideia de um curta-metragem?
Bom, quando chegou o momento de, enfim, escrever o roteiro para tirar da mente a ideia e fazer realmente virar o papel para ser aprovado como um formato de roteiro mesmo, eu lembro que a primeira coisa eu fiz escrever à mão. É o roteiro literário. Contei toda a história, toda a sinopse, storyline, fiz todos os formatos possíveis da história, tanto da maior para menor, assim. E nesse momento que a gente começa a resgatar algumas coisas que a gente viveu, certo? A minha avó, Maria Tereza, a mãe do meu pai, ela sempre foi muito fã de filme de terror, assim como as minhas tias, né, a tia Neca e a Juju. Então eu sempre fui criado nesse âmbito do filme de terror, assim, seja em casa ou na fazenda, onde a avó contava muitas histórias de terror para nós. Bom, e depois de um tempo, eu e meus primos, o Giovanni, o Pedro, o Antônio, a Alice, nós começamos a brincar com câmera. Isso pode ser que seja, acho que 2007, 2008, a gente começou a brincar de fazer filme. Meu primo tinha um Motorola, um celular, que a gente sempre estava brincando ali, filmando, até o momento que a gente começou a pensar numa empresa, isso crianças, tá? A gente montou a P Filmes, que é a Primus Filmes. Então, a partir dali, nosso primeiro filme foi O Traidor. E meu pai, que isso ele comprava a ideia junto, eu tenho fotos dele assistindo o filme e ajudando a escrever o roteiro. Então, tivemos a nossa trilogia dos Mercenários, que é uma trilogia muito interessante, que a gente foi desenvolvendo a história, depois começamos a gravar com um tablet da BlackBerry, já melhorou a imagem, a qualidade. E até que um ponto que eu, basicamente, trabalhava na edição junto com o Giovanni e eu pouco aparecia. Fiz algumas pontas nos filmes, porém eu mais estava filmando eles do que realmente aparecendo em cena. E quem sabe aí seja o primeiro contato que eu pensei, poxa vida, eu acho que eu gosto de fazer isso. E trazendo todo esse backstory, como a gente conta, para a questão do roteiro, tudo isso naquele quarto semestre, somou muito para o meu processo criativo, porque eu já tinha, obviamente, não uma bagagem de estrutura profissional, de como produzir, os equipamentos são muito mais profissionais, numa realidade profissional, mas eu tinha aquele feeling de experimentar, de brincar. Então, quando é criança, tu faz sem compromisso. E ali tínhamos o compromisso da matéria, da disciplina, da nota, mas tínhamos o compromisso também de tentar experimentar e ver até que ponto a gente pode chegar, sem que a história perca sentido e seja executável, né? Quais são os elementos que tu considera essenciais para planejar toda a produção de um curta-metragem? Primeira coisa, um dos elementos para mim essenciais é a questão da equipe. Ter uma equipe que saiba as funções nas quais elas foram colocadas assim a executar. O segundo momento é, claro, a relação do próprio roteirista, diretor, no caso eu tinha sido o mesmo, né? Com a história. Ter a história muito bem definida, até onde serão as nuances da história, assim, os pontos de virada. Ter um conhecimento muito mais completo do roteiro. E poder passar isso também para o diretor de fotografia, que foi o Alex na época. Então nós tínhamos as ideias, e só que como visualizar essas ideias, né? E que elas fossem viáveis a serem, virarem imagens, né? Quais são os principais aspectos que tu considera durante a filmagem para garantir a qualidade visual e narrativa do curta? Eu sempre fui muito pé no chão. Isso foi uma coisa que foi legal de fazer parte dos laboratórios, porque me colocou muito pé no chão. Tudo é possível de produzir, mas que tenhamos noção do contexto no qual a gente está. Então não adiantava levar um roteiro de super-heróis para o Alex ou para o Jonathan na edição se a gente não teria tempo hábil para isso, não teríamos programas para executar, né, as ferramentas, porque nós estamos dentro ainda de um semestre de disciplinas, nós temos um tempo apertado, querendo ou não, a universidade em si, os laboratórios, o próprio curso, ele não para assim para a gente fazer, o curso continua andando. Então nós temos essa noção. E para manter assim a qualidade foi muito nessa questão do pé no chão, entender o que a gente consegue fazer. Houveram vários tratamentos de roteiro que eu tinha outras ideias em relação ao final. E, não vai, quem sabe, fazer valer a pena fazer isso, não vai ficar tão legal. Nós fizemos até um final, como todos os filmes, né? Teve uma cena deletada, que tem no making off do nosso canal no YouTube, que no momento que a gente fez, mas depois na edição não estava encaixando como a gente imaginou, assim. Isso foi muito questão de roteiro, né? A fotografia muito legal, tudo, a casa, a direção da arte toda também funcionando muito bem, mas a questão do roteiro, a atuação, eu não tinha conseguido extrair o máximo daquela cena como eu tinha imaginado. Júlio, como é que tu aborda a edição e a pós-produção para garantir que o teu curta-metragem alcance a tua visão criativa? Bom, nesse terceiro momento da produção, que nós encaixamos a pós-produção, a edição, a finalização, nós temos esse terceiro pilar, sai do roteiro, depois dessa, como eu sempre falo, né, a conversão de palavras, né, descrição em imagem, e depois nós temos a questão de como fazer essa pós-produção, alinhar, fazer o acabamento final, e muitas coisas a gente já faz na produção,
pensando na pós-produção. Isso é muito até básico assim, mas tem que estar tudo muito amarrado. O que tu consegue fazer na hora de efeitos práticos e o que tu consegue fazer depois. Nós tínhamos o efeito por exemplo, na primeira cena, no terraço, o efeito do fogo. Isso era uma luz, um tripé, que a minha colega, nós tínhamos um tonel com fogo realmente, mas a luz, né, do fogo ali, ela não chegava nos atores. Nós precisamos, como diz no audiovisual, falsear. Tínhamos uma luz quente, que a minha colega ficava balançando, né, e simulando, né, a ação do fogo, né, que incide na luz que incide nos atores. Então são efeitos práticos que a gente já conseguiu resolver na produção, porém houveram outros efeitos que a gente acabou utilizando na pós-produção, como um momento que ele se abaixa para pegar o prato que tinha sido misteriosamente deixado na porta e ele está ali vindo, não tem ninguém atrás, ele se abaixa, tem uma pessoa atrás, então foi tudo uma utilização de máscaras. O professor Fernando, ele supervisionou na época, o Jonathan também executou, ele tinha um conhecimento também bem maior que o de edição. Então eu fui, mas basicamente eu fiquei junto ali, desde a montagem do filme, o Jonathan foi montando, eu fiquei com o roteiro, as fichas de continuidade, eu fiquei tudo ali mais observando. Eu sabia editar já, mas eu fiquei mais observando para eu ter uma atenção maior no corte, o que é isso, vai encaixando, porque quando se divide duas funções, o olho acaba também se dividindo. Então eu optei por isso. Eu lembro que foi aí que eu aprendi a mexer no After Effects, o Jonathan me ensinou a colocar, na época, lettering. Foi nos créditos do filme, eu que coloquei, então eu tive maior dificuldade, mas ele que foi me ensinando ali a criar as layers e tudo mais e fazer com que tudo acontecesse. Júlio, eu queria te agradecer, foi muito bacana a nossa conversa. Eu espero que quem esteja em casa aproveite muito de tudo que tu disse, porque a tua experiência foi muito bacana e a gente consegue adaptar para a realidade de cada pessoa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, eu fico sempre à disposição para retornar aqui. Fui aluno e tenho muita saudade da época que eu fui aluno, mas hoje já no mercado de trabalho a gente também volta com outras experiências, né, com uma outra visão também. E isso sempre vai somando cada vez mais, e se eu puder vir aqui, às vezes, né, para ajudar os novos colegas que estão se formando, estão no processo, eu sempre estou à disposição, né, do curso, de todos, para que a gente possa sempre ter essa relação muito, muito legal e que eu tenho muita saudade. Eu sempre falo, toda vez que a gente vem fazer uma entrevista, algo, eu sempre digo que eu tenho muita saudade e foram épocas que marcaram a vida da gente, sabe? Então a gente tem que fazer valer esses 4 anos o máximo possível, porque depois fica a parte de portfólio, fica a experiência profissional, mas fica muita experiência pessoal, né? De tu chegar aqui e sentir o cheiro do prédio, sentir tudo isso. E é muito gratificante tu voltar a um lugar que tu foi bem recebido, né? E fez um bom trabalho. Obrigado. E você que está nos assistindo, o Papo de Galo acabou. Mas o ou não, ainda não. Né, Giovana? E para mostrar que aqui no curso da PP a gente também aprende a fazer curta, tá chegando aí o Olha Mãe. Sim, Gi, a gente vai dar uma olhada no que os estudantes do 5º semestre estão fazendo essa semana. Bora pro Olha Mãe? Bora! A partir da conversa de 2 professoras do curso, surgiu a ideia do curta Paternidade às Avessas, que retrata os desafios enfrentados pelas mulheres nos cuidados de um bebê. Durante a produção, cada um dos 6 alunos membros da equipe, juntamente com o apoio dos professores e do Lab 6, assumiram uma função facilitando o trabalho. Dá uma olhada aí nos bastidores. Pauline, como é atuar fazendo seu papel? Aquele que É o meu próprio papel, sem poder falar sobre ele. É difícil, né, gente? A gente que é dos bastidores da mídia não gosta de estar em frente às câmeras, mas a gente dá uma disfarçada pelos alunos. Pelos alunos a gente faz. Gente, dando sequência ao tema da aula de hoje, gravidez precoce é uma das principais causas da evasão escolar. Temos dados de pesquisa que no nosso país, a cada 21 minutos, uma menina brasileira na faixa etária de 10 a 14 anos se torna mãe. O que vai ocasionar, então, a evasão escolar. É por isso que o homem não cria criança, né, mano? Pode relaxar, relaxa aí.
Oi, fala. E aí, cara, tá pronto? Vamos passar aí pra ir pro fute com a turma. Não, hoje não, sem condições, eu tô cuidando do Júnior. Pô, cara, vai ficar em casa cuidando de criança? Daniel. Então, Daniel, ainda bem que o mundo está mudando e hoje em dia a gente não fala mais coisa de homem, coisa de mulher, responsabilidade de homem, responsabilidade de mulher. A criação de uma criança, a criação de um filho é uma responsabilidade de ambas as partes. O programa de hoje foi tudo. Tô até pensando em fazer um curta-metragem. Aí acordou do sonho, né? Me deixa sonhar. Bom, o programa de hoje tá chegando ao fim, mas não fiquei triste que semana que vem tem mais. Ou não. Brincadeira. Nos acompanhe nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo. Tchau! Agora eu esqueci o que eu tinha que falar. Faltou. Falei? Mas não parece que eu tô... Ah, tá. Rachando o bico.